pessoal, tudo bem? Hoje a minha entrevista é com o Jadson Vanderlei. Ele foi aprovado para auditor fiscal do trabalho pelo Concurso Nacional Unificado. Oi, Jadson, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, tudo jóia. Obrigada. J- Jadson, para quem está assistindo a gente poder conhecer um pouquinho melhor sobre você, se apresenta para a gente, fala de onde você é, a sua idade, a sua formação. Então, Juliana, né? Meu nome é Jadson, como você já falou, eu sou de Maceió, né? Tenho 39 anos, vou completar 40 agora já em abril, e sou casado há 14 anos, sou formado em odontologia aqui pela Universidade Federal de Alagoas. Formei novo, formei com 22 anos, entrei na universidade com 17. E lá conheci minha esposa e saímos namorando, e depois do tempo nos casamos e hoje temos dois filhos. A Júlia, de 10 anos, e o Miguel, de 2. Miguel nasceu no meio dos estudos para concurso. Aham. E como é que o concurso público entrou na sua vida? Então, eu sempre tive em casa, né? O meu avô era auditor fiscal daqui do estado. Dois tios também eram auditores aqui do estado de tributos, né, da Cefaz. Um outro primo era auditor fiscal do trabalho. Então, assim, eu sempre tive essa referência da estabilidade que o serviço público traz, vendo eles, né? E eu e minha esposa, os dois autônomos. Então, eu sentia uma insegurança muito grande, sabe, Juliana? Os dois, dependendo do mesmo lugar, né? E aí eu sempre tive essa vontade de prestar concurso para a Cefaz Alagoas, foi a minha primeira opção, né? E poder conciliar com o consultório, né? E minha esposa, apesar de ser dentista, com um consultório particular. Então, não temos um concurso como dentista, né? Sempre consultório particular, aquela vida de autônomo, trabalha todo dia, se não trabalhar não ganha, se trabalhar ganha, enfim. Se trabalhar mais, ganha mais, e é nessa, né? E sempre achei isso um pouco uma insegurança, principalmente no futuro. Então, ficava preocupado lá quando chegasse aos 60, 70 anos, os dois tendo que ralar no consultório até tarde da noite para poder manter o mínimo ali, né? E aí Uhum. foi a possibilidade de sair do concurso que você faz Alagoas que acendeu essa faísca aí de querer estudar. E seria um cargo que eu entrando aqui, eu conseguiria, em tese, continuar com o consultório e ter o serviço público como uma base ali, né? Uma estabilidade para casa. Uhum. Foi uma decisão muito, vamos dizer, difícil, deve ter sido, né? Você dentista, já trabalhando um tempo já, e aí mudar totalmente a carreira. É, Quando você começou a estudar, você começou sozinho ou você já procurou uma ajuda profissional? Não, comecei sozinho. Eu comecei a estudar em 2019. Porque já estava essa conversa de que ia sair o concurso assim faz Alagoas. E eu tinha na minha cabeça assim, se esse concurso sair, eu vou querer fazer, e se eu não estiver estudando antes, eu vou me arrepender muito depois. Então eu comecei a estudar, comecei sozinho, comprei curso na internet, né, o cursinho mesmo, e saí estudando. Mas logo depois, em novembro de 2019, já saiu o edital de faz Alagoas. E aí eu fui para a prova, né, sem base nenhuma, sem ter terminado as matérias principais. E não deu certo, obviamente. E aí, depois essa lapada que eu levei lá na Cefaz Alagoas em 2020, eu até falei com o Thiago esses dias que eu me dei de presente, né? A entrevista que eu fiz com ele em 2020 foi no dia do meu aniversário, dia 30 de abril. E é isso, não, eu preciso mudar, eu preciso ter uma base mais sólida aí se eu quiser encarar o concurso. E aí, entrei com ele, fiz a entrevista no dia 30 de abril, já comecei logo em seguida, e fiquei com ele até agora, né, até ser aprovado nesse daí de AFT, Isso foi em 2019 ou 2020? 2020. Eu comecei antes, sozinho, em 2019, fiz a minha primeira Aham. prova, você faz Alagoas, no início de Uhum. 2020, se eu não me engano foi em março a prova, não me lembro bem, mas dia 30 de abril de 2020 eu comecei com o Thiago, né?
na LS. E como é que você conheceu a LS? Acho que foi no Instagram. Alguém postou alguma coisa e eu vi, né, no Instagram. Eu não me recordo quem foi, onde foi, mas sei que foi pelo Instagram que eu vi e achei interessante, né, a proposta. E era o que eu precisava, né? Como eu conversei com o Tiago desde o começo. Tiago, eu não tenho tempo para estudar. Eu preciso sentar para estudar e já saber o que eu tenho que fazer. Eu não preciso ficar, perder tempo. Ah, hoje eu vou estudar o quê? Vou fazer quais questões. Eu preciso sentar, estudar e acabou. Então, você vai me organizar e eu só vou ter a obrigação de estudar. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Logo no começo, a gente, em 2020, acho que todo mundo lembra, foi a pandemia. Então, Uhum. por um lado, eu fiquei com o Tiago, acho que um ano e meio, desde que a gente começou, até sair novos concursos. Então, passamos muito tempo estudando sem ter prova em vista, né? Fazendo aquele pré-edital. E aí era isso que eu fazia. Acordava cedo, estudava, e o Tiago me mandava as metas, né? E eu só sentava e estudava, então não me preocupava com o planejamento. Uhum. No início, para você, foi difícil pegar, porque estudar para fiscal não é fácil, né? Muita matéria. Uhum. Como é que é para você, formado em odontologia, pegar matérias da área fiscal? Então, foi pesado, viu? Mas eu não desistia fácil, não. Então, assim, você pode parar para analisar, tem gente que passa com 2 anos, com 3 anos, eu levei 5, né, para ser aprovado dentro das vagas, né. Eu tive fiz boas provas, né, ao longo desse tempo aí, que a gente pode conversar mais para frente, mas eu me dedicava ao máximo que eu podia. Então, tempo livre, eu estava sempre estudando, vendo algum vídeo, enfim, até o tempo extra entre um paciente e outro, eu via alguma coisa. E eu coloquei o concurso nesses primeiros anos, né? Eu foquei assim muito no concurso. Então, mesmo sem prova, eu estudava final de semana. Depois de um tempo, aí eu comecei a ter meus finais de semana de volta e só estudava final de semana quando estava no pós-edital, né? Quando estava com alguma prova mais próxima. Mas nesse primeiro período aí da pandemia e tudo isso, eu estudava final de semana o tempo todo. Então foi um período bem pesado assim de estudo, mas eu acho que foi muito bom assim para fazer essa base, né? E aí depois daí eu saí enfrentando provas e aí fortalecendo cada vez mais os detalhes, até cair nessa última prova que deu certo. Uhum. Como é que era? Você falou um pouquinho da sua rotina, né? Em 2020, pandemia, acredito que você tenha ficado mais em casa por conta disso, né? Aí foi mais fácil para ajustar os estudos. Não Ou tanto, você né? chegou a Como conciliar com o consultório? não sempre, eu nunca pude parar o consultório, né? Eu e minha esposa Uhum, que mantém aqui a casa, os 2 meninos, então assim, o consultório tem uma despesa muito alta, então a nossa despesa mensal ela é alta tanto no consultório quanto em casa. Então a gente não podia parar de trabalhar. A pandemia foi interessante porque o que é que aconteceu? Ela veio apenas confirmar aquela insegurança que eu tinha desde quando eu iniciei para o concurso. Porque chegou a pandemia e aí saiu o decreto que, ó, fecha tudo, ninguém pode trabalhar. Ficamos 15 dias em casa. E aí, uhum, né? Eu sou autônomo, quem vai pagar minhas contas? Como é que vai ser? Então eu disse, não, então o caminho é esse mesmo. Me deu mais segurança para continuar, né? Para dizer, não, estou no caminho certo e a gente precisa disso. E quando foi liberado, ficamos 15 dias, que o último, se não me engano, foi dia 20 e pouco de março que deu a pandemia, acho que foi 20. E aí, 15 dias, voltamos lá para o começo de abril, mas aquela loucura, né? Atendimento do consultório todo capotado, aquela confusão toda, um monte de paciente morrendo de medo. A é, renda caiu, foi lá embaixo, eu mas a imagino, gente, muita gente com mas a gente, medo. a gente conseguiu segurar e deu certo. Passamos tranquilo pela pandemia, graças a Deus. Mas isso só veio a fortalecer a decisão que eu tinha tomado antes, né? De que realmente a gente precisava de uma segurança nesse sentido aí financeiro.
Pelo contrário, a questão de trabalho no consultório, de tempo dedicado ao trabalho aumentou, porque sei lá, em 1 hora e meia, o tempo que eu atendia 2 pacientes antes, em 1 hora e meia eu atendia um, né? Que tinha todo um protocolo que deveria ser seguido à risca antes de atender, para atender o paciente, quando terminava. Não podia o paciente ter 2 pacientes na recepção, então assim, o tempo dedicado ao consultório aumentou, né? Mas foi um período bem complicado, assim. E como é Mas que só você ver como eu vou conciliava repetir, né? com Posso falar? aham. Não. E como é que você conciliava essa rotina com o estudo? Em que momento você encaixava o estudo na sua rotina? Era pela manhã, pela noite? O que que aconteceu? Em 2019, eu e minha esposa, a gente tinha uma clínica maior, e aí nós mudamos para uma menor. Isso me permitiu ter uma segunda à tarde livre, por exemplo. Isso me permitiu ter também uma sexta à tarde livre. Então eu tinha alguns horários de folga e eu sempre consegui também acordar muito cedo. E eu acordava assim 3h50 da manhã, 4 horas eu começava a estudar e estudava até umas 6 horas, que é a hora que eu acordava meus filhos, quer dizer, na época minha filha, né? Eu não tinha o outro ainda. Na época eu ia para ir para a escola, para arrumar ela, para se organizar para ir para o trabalho, enfim. Então já matava aí 2 horas de estudo de 4 às 6. Pelo menos umas 3 vezes por semana eu fazia isso. Nas outras, nos outros dias eu tentava estudar nesse horário que eu não tinha trabalho à tarde, por exemplo. Mas a grande maioria do tempo era esse horário da manhã e final de semana. Final de semana é como eu dizia, é onde eu tiro meu atraso. Então, sábado e domingo era estudando de manhã, de tarde, a maior parte do tempo, né? Uhum. É, nesse momento, assim, ainda mais no início, né, onde tudo é novo para você, o concurseiro, tem alguma matéria que você teve mais dificuldade? Rapaz, por incrível que pareça, eu tive muita dificuldade com português, né? Ah, Português era um terror para mim. Eu assisti todas as aulas da Adriana Figueiredo, li os PDFs do Felipe de Estratégia e não tinha jeito, rapaz. Era difícil. aham. Mas, enfim, eu conseguia fazer uma média relativamente boa ali, mas eu tinha muita dificuldade com português. De, Contabilidade, que às vezes é um calo, né, principalmente quem não é da área de exatas, tal, não sei o quê, mas eu conseguia, cheguei a fechar a contabilidade em várias provas. Direito tributário também sempre me dei muito bem, mas algumas coisas de estatística, por exemplo, também era difícil, mas português eu dediquei um bocado de tempo em português e até hoje não aprendi direito aquele negócio. Ainda bem que não era FGV, né? Não, então, eu peguei muito tempo prova da FGV, né? Acho que por isso o Ah, trauma você também. treinou com a prova da FGV? Muita, eu fiz Cefaz Minas, FGV, fiz Mato Grosso, FGV, fiz Amazonas, FGV, então acho que o meu trauma vem daí. A professora Adriana Aham. dizia, você tem que sentir cheiro de causalidade. Eu não estou sentindo cheiro de porra nenhuma, professora, pelo amor de Deus, tá? Vê isso na agonia. Mas era assim, né? Acho que foi o trauma foi da FGV, foi nem de português em si, né? Aham. Me fala uma coisa, você teve essas duas experiências, né, de estudar sozinho e estudar com uma orientadora de estudo especializada em concurso público. Você consegue descrever para quem está assistindo agora a diferença de estudar sozinho e ter uma ajuda ali especializada? Ó, para mim, assim, quem conversa comigo hoje, né, somente depois que você passa na prova, muita gente vem conversar e me perguntar, né? Só, primeira coisa é não perde tempo e já busca logo uma ajuda, porque você já recebe tudo pronto. Então, pô, o que o Thiago fazia, me mandava as metas, me mandava os links das questões que eu tinha que resolver. Então, assim, é uma economia de tempo absurda, né? Principalmente para quem não tem muito tempo a se dedicar, quem tem aquelas 2 horas cravadas ali, você tem que estudar naquelas 2 horas. Eu não podia me dar o luxo dessas 2 horas ficar, sei lá, meia hora separando questão que eu ia resolver. Era meia hora perdida de tempo. É 25% do tempo que eu tinha que estudar.
Então, o fato de receber tudo pronto já, ó, senta, estuda da página 1 à página 10, acabou-se, pronto, tá resolvido, entendeu? Então, assim, receber o que você tem que fazer é fundamental, principalmente para quem não tem tanto tempo para se dedicar para fazer sua própria organização, né? Mas, para mim, foi fundamental. Acho que... E teve um ponto interessante, né? Além disso, de receber o planejamento pronto, as orientações que o Tiago dava com relação à decisão de fazer ou não prova. Logo no começo, quando em 2020, né, quando a gente começou, eu tinha acabado de tomar pau no Cefaz Alagoas, e aí saiu o Cefaz Sergipe. Eu fui Cefaz, não, Cefaz não, desculpa, ISS Aracaju. Eu fiquei doido, pô, Tiago, aqui do lado eu preciso fazer. Ele, cara, velho, você não tem base. Mas, Tiago, bicho, eu tenho que fazer essa prova, não sei o que lá. E aquela briga, né? Eu mandava um áudio de 5 Sim. minutos, ele mandava outro de 10. E aí eu dava outro de 12, ele outro de 15. E aí o Thiago tem que fazer essa prova, velho, aqui do lado. Ele, bicho, faz o seguinte, tu vai lá e faz a prova, mas tu não se prepara para ela. Não vale a pena você se dedicar agora 3 meses nesse pós-edital, você não tem base para isso. Se espera e você, numa próxima prova, você entra no pós-edital. Mas tá certo. Não vou entrar no pós-edital, mas eu vou lá fazer a prova. E fui fazer a prova. Tomei pau, lógico, não tinha nem estudado, mas e o pior de tudo é que essa prova foi suspensa, né? No meio da pandemia lá, não sei se você lembra desse fato, mas eu não estudei, eu fiz o pós-edital para ela, continuei fazendo minha base, mas me inscrevi, e um dia antes da prova, a prova foi suspensa. Aí eu disse, olha, tá vendo? Ainda Eu bem que eu não lembro estudei desse para ela. episódio, muita gente É, reclamou, já estava lá, foi uma já, né? confusão. Foi muita E aí confusão. eu voltei, né? E logo depois saiu Você Faz Alagoas de novo, né? Teve outro concurso Faz Alagoas de 2021. Esse eu já tinha até feito uma base boa com o Thiago. Mas caí em auditoria, né? A prova de auditoria foi bem chatinha. E aí não, não deu certo. Não passei, né? Mas Uhum. foi uma decisão assim, é isso que eu estava falando. Você ter essa assessoria, não é nem a questão de receber o planejamento. São essas orientações que o cara que tem experiência vai lhe orientar melhor, né? Porque se eu fosse só estivesse sozinho, eu tinha de fazer, tinha estudado para aquele edital de Aracaju, tinha perdido tempo, né? E tinha até me prejudicado, de uma certa forma, em um outro concurso mais para frente, enfim. Mas essa orientação Agora, também é você, fundamental. você, concurseiro da área fiscal, estudando há 4 anos nessa área, aí vem o CNU, AFT, completamente diferente do que você estava já se preparando. O dilema era, né, entrar ou continuar na área fiscal ali com os estudos. Como é que foi essa É. decisão para você de tentar o CNU, AFT? Antes da gente tomar essa decisão, né, o que é que tinha acontecido? Eu tinha ido para Minas, fui bem na primeira fase de Minas, tinha ficado a 3 pontos das vagas, e depois eu tomei uma rasteira na discursiva, e aí caí umas 200 posições das vagas. Ou não, menos, uns 170 mais ou menos. E aí depois eu fui para Mato Grosso. E essa prova do Mato Grosso, foi assim, foi bem complicada, porque foi uma prova muito difícil, eliminou muita gente pelos mínimos, de sei lá quantos mil que fizeram a prova, só 270 e poucos passaram, e eu passei nessa prova, Uhum. na primeira fase, né? A ampla concorrência passavam 84. Eu fiquei em 88. Eu fiquei com um pontinho para Nossa, poder ter a discussível corrigida. E isso, assim, para mim foi um baque muito grande, né? Acho que é melhor você chutar a bola para fora do que bater na trave. A sensação é terrível, é terrível. E aí eu fiquei, sei lá, um tempo depois assim, fui para o Rio fazer ISS Rio, mas eu já estava cansado do estudo, né? Tava aquela fase meio assim para baixo mesmo, e fui para o Rio, também me dei mal. E aí chegou o final do ano, aí eu dei uma descansada, um mês e pouco assim, tava precisando, porque eu vinha de um monte de pós-edital seguido. E aí surgiu essa história de auto fiscal trabalho. E aí eu disse, não, Tiago, em janeiro a gente retoma. Beleza? Beleza. Em janeiro retomamos o pré-edital. Quando saiu o tal do CNU, aí que veio todo diferente, né?
pegou todo mundo de calça curta aí, quem já estava se preparando para a FT. Aí eu olhei assim, Tiago, eu quero encarar esse negócio. Rapaz, não faça isso. Eu disse, bicho, ó, são 3 meses só de prova. Eles vão nomear o dobro, né? Sei lá, são 675 para ampla, eles vão chamar 1.300 e pouco. Deixa eu deixar meu nome no cadastro de reserva. É um concurso federal, vai que me chamam e depois eu volto para Maceió, porque eu não queria sair daqui. E Uhum. aí, o pós-edital da LS começou 22 de janeiro do ano passado, 2024, e a prova era 5 de maio. Eu disse, pô, ó, é fevereiro, março e abril, pô. 3 meses de prova. Aí ele, tá, beleza, você é um cara que já tem experiência, você sabe o que você faz e tem uma base boa de estudo, né? Então, assim, você vai pegar as matérias Uhum. tranquilamente. Aí ele foi mandando as metas, era 20 e tantas tarefas e eu detonando, pá, pá, fazendo tudo, fazendo tudo. Quando chegou na semana da prova, foi adiado, por causa da enchente do Rio Grande do Sul. O É, que era um desvio ali de 3 meses, acabou sendo um pois desvio de é. 8, né? Que a prova foi só em agosto. Enfim, mas graças a Mas Deus aí deu você certo. continuou, né? Eu não tinha como voltar atrás. É, não tem Eu já tinha me como. dedicado, já tinha me dedicado muito, né? E outra, o que ajudou nessa decisão é que não tinha, como eu falei, eu não queria sair daqui do Nordeste, sair daqui de perto. Apesar de ter feito concursos fora, esses concursos que eu fazia fora era uma forma de me manter estudando, sempre muito ativo. E aí, quando surgiu essa possibilidade desse concurso federal, né, pô, o cara vai, mas um dia volta, né? E, Uhum. e aí não tinha concurso da área fiscal para sair aqui. Então, na época, no início de 2024, o que que tinha mais próximo de sair? Você faz Rio, você faz Paraná, você faz Piauí, nenhum desses me interessavam tanto, sabe? Aí foi, juntou tudo, né? Tanto essa falta de concurso na região aqui para sair e o edital diferente. Se o edital tivesse vindo de auto fiscal clássico mesmo, com a matéria que o pessoal já vinha estudando, eu não tinha encarado. Mas quando veio esse edital diferente, eu tinha uma oportunidade. E aí deu certo, né? E a ansiedade? Você é uma pessoa ansiosa? Mais ou menos, não. Muito não. Eu Isso, sempre. esse atraso na prova do CNU, né, que foi adiado, não Uhum. mexeu com você, né, com o seu psicológico? Você conseguiu lidar Olha, na bem? verdade, me mexeu um pouco, assim, com relação à minha preocupação com a área fiscal, né? O que seria apenas uma pequena aposta já estava me comprometendo muito na minha preparação. Então, assim, uma coisa é você ficar só 3 meses sem estudar, outra coisa é você passar quase o ano todo sem estudar para fiscal. Então, o que mexeu mais comigo foi isso, porque como eu disse a você, até tinha um áudio que eu mandei pro Thiago na época, Thiago, deixa eu deixar meu nome no cadastro de reserva, pô. Vai lá 3 meses só, e era esse o meu pensamento, era só deixar o nome lá e voltar para a fiscal, era só dar essa escapada e voltar. Quando eu vi que eu ia ter que estudar mais 5 meses, aí eu fiquei preocupado. Pô, vou perder muito tempo. Vou perder a minha base, né? A minha base boa de contabilidade, minha base boa de estatística que demorei para conseguir, minha base boa de tributário, reforma tributária vindo aí e eu sem saber de nada que está acontecendo. Então isso me deixou um pouco preocupado com relação a não dar certo, auto fiscal do trabalho, e ter que voltar a estudar para a área tributária. Aí eu ia ter perdido muito tempo, né? Mas, graças a Deus, no final das contas deu certo. E a ansiedade após a prova? Para sair o resultado que nunca saía, que sempre tinha uma reviravolta. Como é que Não, foi isso? então, Lidar com não, isso? não, foi terrível, né? Porque primeiro saiu, quando saiu o resultado, quando saiu o gabarito, né? Eu vi que tinha ido bem na objetiva, aí eu fiquei um pouco mais tranquilo, mas depois que saiu o resultado da discursiva, que eu vi também que fui muito bem, que pelo olho na vaga, pelo site, né, olho na vaga, eu estava dentro das vagas, aí a ansiedade para você ver o nome na lista é muito grande, né? Uhum. E ficava contando os dias, pô. Contando os dias, era dia 21 de novembro que ia sair. E quando chegou um dia antes, adiado de novo. Sei lá, não tem o que fazer. Aí aproveitar o final do ano e descansar e esperar. Aí como eu até conversava com o Thiago, né? O Thiago, e aí, vai voltar a estudar?
Rapaz, eu não consigo pensar em outra coisa. Acho que não vou conseguir voltar agora, não. Vamos esperar esse nome sair aí. E aí deu certo. Saiu agora, né? Em fevereiro. Difícil concentrar de É, novo, né? Esperando esse resultado. É muito mas difícil. assim, eu focava em outras coisas, né? Sei lá, como eu não estava estudando, depois que saiu os Uhum. resultados e tudo, eu disse, ó, Tiago, eu não vou voltar agora, eu acho que vai dar certo aí, vamos esperar. Que até então era só até novembro de novo, né? A CNU sempre dando essa rasteira na gente, adiando o resultado. É. Adiou a prova e adiou o resultado. Mas, aí quando chegou em dezembro, eu disse, não vou voltar agora, vou esperar o resultado em fevereiro. Mas foi, E qual foi a deu para desenrolar sensação ali tranquilo. quando você viu o resultado saindo oficialmente? Me conta como é que foi esse dia para você. Então, não, esse dia foi engraçado, porque da primeira vez esse resultado ia sair na quinta-feira. E a gente tem uma clínica no interior aqui em União dos Palmares, aqui é uma cidade que fica uns 80 e poucos quilômetros de Maceió. E esse dia é dia de minha esposa estar atendendo lá. Quando chegou Uhum. na semana, ela desmarcou todos os pacientes da quinta-feira, que era o primeiro dia do resultado, né? Que ia sair. Aí ela desmarcou todos os pacientes. Vou ficar, rapaz. É um dia normal, vá-se embora trabalhar. Ela, não, vou ficar. Acabou, chegou na noite anterior, adiaram o resultado, e nem ela foi trabalhar, a gente não teve o que fazer. Aí Ai, meu Deus. no dia 4, que foi uma terça-feira, a gente estava aqui em Maceió. E aí o resultado ia sair 10 horas. Aí estavam os dois no consultório trabalhando, né? Ela estava atendendo e eu tava, não estava atendendo. Ela estava com o paciente na cadeira e ela tinha dito, ó, me espere para olhar com você, né, o resultado aí, tá, pô, tá certo, né? E aí tinham dito que a SES Gran Rio ia mandar uma mensagem de WhatsApp confirmando, né, para avisar, ó, você foi convocado para o curso de formação, tal, não sei o que lá. E eu estou aqui com o celular em cima da mesa, no computador, sem olhar o Nada. resultado no computador, de repente tem uma mensagem no celular de um número estranho. Aí eu virei o Aham. celular para baixo, aí disse, não vou abrir, né? Vou esperar ela terminar com o paciente dela ali. Aí de repente eu dou uma olhadinha no celular, mensagem do Tiago. Eu digo, eita porra. Aí depois eu olhei de novo, mensagem de um amigo meu. Eu digo, eita. Aí fui deixando. Quando ela terminou de atender, que o paciente foi embora, aí eu abri o site da CES Gran Rio e estava lá. Aprovado na posição de 183, né? Foi uma posição, uma colocação boa. Oh, É, aí é só alegria, né? Aí já desmarca o resto dos pacientes do dia e vamos aproveitar. que felicidade, né? Até que É, enfim, foi né? bom demais. Depois de tanto É, sofrimento, tanta reviravolta desse concurso, é, né? mas é Terminar com uma assim notícia mesmo, né? boa, incrível. É assim mesmo, é assim mesmo. É, Faz parte. Jadson, se você pudesse fazer uma análise, né, da sua trajetória como concurseiro, se você pudesse voltar atrás e mudar alguma coisa, você mudaria? Eita, olha, eu acho que não. Não. Talvez quando eu fosse começar, em vez de ter perdido aquele um ano e meio ali, mais ou menos, sem a consultoria, eu já tivesse começado com a consultoria, né? Mas eu acho que tudo é válido, né? Eu acho que toda experiência Sim. é importante. Cada prova que você faz, que você toma uma rasteira ali em um ponto específico e te ajuda numa prova seguinte, né? E eu sou muito, eu estava conversando com minha esposa esses dias, porque por tudo que a gente está vivendo agora, né? Essa ansiedade agora de custo de formação, vou passar um mês lá em Brasília, né? E depois vem a questão da lotação, onde é que vai ficar lotado? Um concurso federal, e aí? Vou ficar em Maceió, vou ficar em Recife, vou ficar onde? Pela minha Uhum. classificação, eu acredito que eu consigo ficar em Pernambuco, né? Ou aqui em Alagoas mesmo, ou Pernambuco, enfim. E aí eu estava conversando com ela que a gente, às vezes, questiona algumas coisas. Mas, por exemplo, o concurso do Mato Grosso, ou o concurso lá de Minas, que foi uma decepção do ponto de vista, assim, da reprovação, né? Se eu tivesse passado em Minas, eu não teria continuado estudando. E não teria feito o CNU. E não teria a chance de estar aprovado no concurso em casa ou próximo de casa. Então, às vezes, a gente não sabe qual é o propósito que nos espera lá na frente, né? E aí, aquela.
perdi lá em Minas, mas continuei estudando. Perdi em Mato Grosso, mas continuei estudando. Então é isso, é não desistir e entender que o que acontece nessa trajetória guarda algum propósito futuro. Não adianta ficar questionando muito, né? Tem uma máxima dos concursos que o pessoal fala que você pode até ficar puto, mas é verdade. É que você não escolhe o concurso, é o concurso que escolhe você, não adianta. É Se eu fui para verdade. esse concurso querendo deixar meu nome no cadastro de reserva e de repente estou aí aprovado, perto, com uma chance de ficar perto de casa. Né? Então, essa é uma verdade. Né? A vida guarda surpresas, né, que a gente nem imagina. Isso vale Exatamente. para quem está tentando também, né? Às vezes reprova, às vezes bate na trave, aí É, desanima, que é normal é desanimar, normal, é mas normal. o importante também é entender que tudo tem. Você tem que tirar proveito de tudo, né? Até Exato. numa reprovação e bola para frente continuar. Não é fácil, né? O processo como um todo É, não é fácil, né? Exige muito de você, dedicação, você pode deixar, é que já falei várias vezes aqui em casa, para mim o mais difícil era, sei lá, no sábado de manhã, por que que às vezes eu acordava logo cedo e saía de casa para estudar antes de todo mundo acordar? Porque era difícil sair de casa com meus filhos acordados aqui, uhum, para mim, sabe? Deixar o menino em casa, deixar minha esposa em casa e sair para estudar. Então eu acordava cedo, saía, né? Sem todo mundo dormindo ainda, porque eu não queria ter aquela sair com eles acordados, para mim é difícil. Então, você passar o final de semana todo longe de casa, estudando, né? Longe que eu digo, lógico, eu fiz horários, né? A ausência. Mas no futuro vale a pena. E não esquecer do propósito, né? Por que que eu comecei, né? Era para dar uma estabilidade, para de repente ter mais tempo de qualidade com meus filhos. Tenho um pequeno agora de 2 anos. Então, ter um tempo de qualidade com eles, isso aí é tudo é fundamental, né? Saber por que começou. é verdade. A gente está chegando já no finalzinho, né, do nosso bate-papo, mas antes de terminar, eu gostaria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente, que é concurseiro, que ainda está tentando, às vezes batendo na trave. E o que que você poderia deixar de conselho para quem está ainda nessa luta? Cara, é o conselho que acho que todo mundo escuta, né? E que na hora que você está ali levando lapada das provas, da vida e tudo isso, você acha que isso é mais uma besteira. Mas é não desistir. E entender que vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos que você vai estar voando, estudando muito bem, e logo depois você vai estar sem vontade nenhuma de estudar. Mas entender essas oscilações que acontecem. Você E não desistir de um modo geral. Acho que eu sempre tive uma coisa engraçada assim, que eu tinha, quando eu comecei a estudar, eu coloquei um prazo final para mim, né? Eu, disse, pô, eu ficava com medo de ser aquele cara que estuda a vida toda e nunca passa. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas eu já conheci alguns dos caras que você via depois de 10 anos e aí, não, tô estudando para concurso. Mas, pô, não passou ainda não, né? Tá, beleza, mas eu tinha medo de me tornar um desse. E você não enxergar. Eu tinha colocado um prazo final para mim, que era quando eu completasse 40 anos. E eu vou estar completando Uhum. 40 anos em pleno curso de formação onde eu estou só o trabalho, né? Olha que ironia do destino. Ou seja, eu É, suportei até o final do processo e estou lá. Então, é não desistir. O lance é esse. É você entender, né, que essa trajetória ela é cheia de altos e baixos. É mais baixo do que alto, na verdade. Acho que você não é bom. Acho que não sei se passar no concurso você fica mais feliz por ter prestes a assumir o cargo para se livrar da vida de concurseiro, né? Que é uma desgraça. Mas e pior que assim, tem gente que sente falta, hein, dessa rotina não, você sente. maluca de estudo. Pode até sentir, mas eu acho que essa pessoa que sente falta da rotina de estudo, ela não tem muito o que fazer, ela tem que arrumar aí alguma coisa, É, né? Porque é complicado. Não, sinceramente, esse tempo que eu estou sem estudar, já não sinto falta, não. Não, o menino já consome meu tempo aqui, para passear com a esposa, passear com o menino, trabalhar, enfim. Não dá tempo de sentir falta de estudar para concurso, não. Eu estou até para voltar agora para estudar para o curso de formação, mas uhum. a rotina de estudo é muito pesada, né?
você abdica de muita coisa. Então, não desistir, entender que o processo é difícil, que você vai estar lá estudando, se lascando. Muita gente, principalmente assim, na minha faixa de idade, meus amigos, a grande maioria, já estava ou concursado ou já bem de vida. Então, a turma no final de semana não queria saber de estudar, de perder final de semana. E eu não, estava lá me lascando estudando, né? Então é bem complicado. Mas você entendendo o processo e ter confiança, né? Acho que o Thiago sempre me passou muita segurança com relação a isso. E quando você vai, apesar de, como eu falei aqui, às vezes chutar para fora é melhor do que bater na trave, mas quando você bate na trave, você sente uma confiança, né? Você se sente um pouco mais confiante. Uhum. E aí você se parte para uma próxima um pouco mais forte. Mas é isso. Não desistir, entender que o processo é chato mesmo, o processo é doloroso, mas que no final tende, se você fizer Uma tudo hora direitinho, acaba, né? tudo vai dar certo. Com fé em Deus. Com foco, né? Não É, desistir, uma não. hora vai Então não acabar. pode. Desistir, na verdade, para mim, desistir nunca foi uma opção. Assim. Eu sempre tive É. muita certeza do que eu queria, né? Como eu falei no começo, eu tive bons exemplos de servidores aqui na minha família e eu vejo, né, como é diferente da vida do autônomo, do ponto de vista de qualidade de tempo, né? Não é questão financeira, é questão de qualidade de tempo mesmo. Se eu pegar uma quarta-feira à Uhum. tarde, eu poder pegar, levar minha filha no balé e assistir lá ela dançando, isso aí não tem preço, né? Jadson, olha, eu quero, né, te agradecer demais por ter aceitado conversar com a gente, falar da sua experiência como concurseiro, dado dicas, né, para quem está assistindo. Muito obrigada, viu? Nada, eu que agradeço por E, tudo que vocês fizeram aí. e quero também te dar os parabéns, né? Eu não poderia terminar Ah, aqui sem obrigado, te dar os obrigado. parabéns pela aprovação. Te desejo tudo de bom para você, muito sucesso, muita felicidade na sua nova carreira. Obrigado, obrigado. Pessoal, nós estamos já terminando aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.